Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos logaritmos. Afinal de contas, que palavrão é esse? Vamos dividir a palavra logaritmo em duas partes. Logos significa razão, aritmos significa números. Então, a razão dos números, dar sentido aos números. Na verdade, logaritmo é um novo olhar sobre uma operação já conhecida, sobre exponenciais. Então, quando você ouvir a palavra logaritmo, lembre-se de exponenciais, potências. Afinal, para que serve isso? Onde usamos logaritmos? Medir grandezas cuja variação envolve números muito grandes. Por exemplo, intensidade de terremotos, onde você tem aí energias, quantidades de energia gigantescas sendo liberadas quando as placas tectônicas do planeta Terra se movem. Para isso foi inventada uma escala chamada escala Richter, que vai de 1 até 9, mas na verdade é uma escala logarítmica. Esse 1 até 9 esconde números gigantescos na variação de cada unidade dentro da escala Richter. Também usamos logaritmo em potência sonora. A unidade decibel é uma unidade de intensidade sonora e ela é baseada na escala logarítmica. Na química, na física, na matemática, na biologia, em geografia, enfim, aonde aparecer problemas cujas variáveis estejam no expoente, nós utilizamos os logaritmos para facilitar a resolução deste tipo de problema. O logaritmo foi largamente utilizado para facilitar cálculos antes da invenção das máquinas de calcular. As máquinas de calcular apareceram muito recentemente, isto é, elas se popularizaram muito recentemente, aí na década de 80, década de 90 do nosso século XX. Portanto, é um evento muito recente aí dentro da ciência, o aparecimento das máquinas de calcular e a sua popularização. Antigamente se usavam, através das propriedades operatórias dos logaritmos, as chamadas tábuas de logaritmos, que facilitavam muitas operações, pois transformavam multiplicações em adição e transformavam divisões em subtrações, o que facilitava bastante para os matemáticos da época. Frisando novamente, o logaritmo é um novo olhar sobre as exponenciais. Então, quando você tem uma expressão do tipo 3 elevado a x igual a 81, o logaritmo é uma nova maneira de expressarmos este tipo de situação. 3 elevado a qual número é igual a 81? É exatamente o que está aqui na nossa expressão. 3 elevado a que número, x, que nós não conhecemos, é igual a 81. Para resolver esse tipo de equação, que a gente chama de equação exponencial, onde a nossa variável está no expoente, vamos fazer o seguinte. Nós fatoramos, isto é, pegamos o número que está à direita aqui da nossa equação e transformamos este número numa sequência de produtos. No caso, 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Se as bases são iguais, veja, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. Se as bases das potências são iguais, e eu estou falando que essas potências são iguais, obviamente os seus expoentes também são iguais. Então nós chegamos na resposta do problema, onde x é igual a 4. Portanto, 3 elevado à quarta potência é igual a 81. 5 elevado a qual número é igual a 25? Transformamos isso novamente numa equação exponencial, com o nosso x no expoente. 5 elevado a x é igual a 25. Fazemos o mesmo processo, fatoramos o 25 e sabemos que 25 é exatamente 5 ao quadrado. Como as bases são iguais, obviamente os expoentes também devem ser iguais. Portanto, x igual a 2. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, é igual a 25. 4 elevado a qual número é igual a 64? Mesma situação, 4 elevado a x é igual a 64. Agora fatoramos o 64 em termos da base 4. E encontramos que 64 é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. Se as bases são iguais, então obviamente os expoentes também são iguais. Portanto, x é igual a 3. Agora nós vamos pegar esta frase, 4 elevado a qual número é igual a 64. Em vez de fazermos a pergunta desta maneira, faremos de um modo um pouco diferente, usando a palavra logaritmo. Veja bem,
qual o logaritmo de 64 na base 4? Então, quando eu faço essa pergunta, qual o logaritmo de 64 na base 4, eu estou realmente querendo saber 4 elevado a que número nos dá 64. Então, essas duas perguntas possuem o mesmo sentido. 4 elevado a qual número é igual a 64? 4 é a nossa base. Então, por isso aqui, qual o logaritmo de 64 na base 4? Nós estamos utilizando a base 4. Qual o logaritmo de 64 na base 4? Eu quero descobrir a qual número eu elevo a base 4 para obter 64. Então, a que número eu devo elevar a base 4 para obter 64? Para isso, não utilizaremos a palavra logaritmo inteira, e sim apenas log. Portanto, log é uma expressão reduzida de logaritmo. E se escreve da seguinte maneira, essa situação. Qual o logaritmo de 64 na base 4? Perceba que a base, fazendo uma analogia, por exemplo, com um edifício, as bases do edifício ficam bem embaixo. Então, a base nós escrevemos um pouco abaixo aí da palavra logaritmo. E no mesmo nível aí da palavra logaritmo, nós temos aqui o 64. Então, nós queremos saber a qual número nós elevamos a nossa base 4 para obter 64. 4 elevado a que número? X é igual a 64. Então, guardem bem, logaritmo de 64 na base 4. Eu quero saber qual o número que eu elevo à minha base para obter 64. É isso o que significa a palavra logaritmo. Resolvendo essa equação, que já resolvemos aí no slide passado, 4 elevado a x é igual a 4 ao cubo, nosso x é igual a 3. Então, vamos guardar. Logaritmo. A que número eu devo elevar? Vamos sempre transformar logaritmo em uma equação exponencial. Guardando essas três frases, você não terá problemas com logaritmos. 3 elevado a x igual a 81. Então, qual o número que eu elevo a minha base 3 para obter 81? Estou falando isso na linguagem exponencial. Se eu fatorar o 81, eu obtenho 3 elevado à quarta. Portanto, bases iguais, expoentes obrigatoriamente são iguais. Então, x é igual a 4. Isto é, eu elevando 3 à quarta potência, eu obtenho 81. Agora vamos fazer o mesmo processo utilizando a palavra logaritmo. Log de 81 na base 3. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Qual número eu elevo 3 para obter 81? Agora vamos a uma outra exponencial. 2 elevado a x é igual a 1024. Fatorando o lado direito da nossa equação, obtemos 2 elevado à décima potência. Como as bases são iguais, os expoentes obrigatoriamente são iguais. Então, obtemos que x é igual a 10. Como fica isso em logaritmo? Exatamente, logaritmo de 1024 na base 2, isto é, qual número eu devo elevar 2 para obter 1024? Como já calculamos, 10. Então vamos descobrir agora o que significa log de 25 na base 5. Log de 25 na base 5, isto é, a que número eu devo elevar o 5 para obter 25. Na sua tela já está a resposta, 2. Log de 1000 na base 10. A que número eu devo elevar 10 para obter 1000? Exatamente 3. 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Então vemos que log de um número b numa base A é igual a x. Este símbolo aqui significa C e somente C. A elevado a x igual a b. Perceba que isso tem ida e tem volta. Assim como nós podemos transformar logaritmo de b numa base a igual a x, podemos transformar isso numa potência, numa exponencial, nós também podemos transformar a exponencial em logaritmo. É uma expressão que possui ida e volta. Então, a que número eu devo elevar a base a para obter b? A elevado a x é igual a b. Então, a forma geral de um logaritmo é log de um número b numa base a igual a x. Eu quero saber qual a potência que eu devo elevar a base a para obter b. Log de 8 na base 2 igual a x. Eu quero saber qual número eu devo elevar o 2 para obter 8.
qual potência eu devo levar à base 2 para se obter 8. É óbvio que você já sabe que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Portanto, o log de 8 na base 2 é igual a 3. Ou o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Você pode usar as duas formas, falando a palavra logaritmo inteira ou apenas o log. Então aí temos a definição formal de logaritmo. Dados os dois números reais positivos, a e b. Aqui temos uma restrição, a e b só podem ser reais positivos. E a tem que ser diferente de 1. Se b é igual a elevado a c, então o expoente c chama-se logaritmo de b na base a. É a formalização da expressão que já vimos em slides anteriores. Log de b na base a é igual a c, c e somente c, a elevado a c é igual a b. Lembrando que isso é uma expressão de ida que também vale na volta. Se a elevado a c é igual a b, então log de b na base a é igual a c. A e b tem que ser positivos, a maior que zero e b maior que zero. E o a também tem que ser diferente de 1. Elementos do logaritmo. O logaritmo tem um jeito correto de ser escrito, através dos seus elementos. Então vamos lá. A palavra logaritmo, b seria o nosso logaritmando, a nós já sabemos é a nossa base, e c é exatamente o logaritmo. Então o logaritmo de b na base a é igual a c. Isto é, a elevado a c é igual a b. Podemos lembrar esta regrinha com essas flechinhas. Como é que nós lemos essa expressão? Log de b na base a é igual a c. Isto é, a elevado a c é igual a b. Então, como lemos essa expressão? Logaritmo de b na base a é igual a c, sendo b o nosso logaritmando, o a nossa base e o c nosso logaritmo. O logaritmo de b na base a é igual a c. É a mesma coisa que eu queira perguntar a qual número devo elevar a base a para obter b. Consequências da definição. Isto é, baseado na definição, existem algumas situações que sempre serão constantes. Você deve abordá-las sempre da mesma maneira. Por exemplo, log de 1 na base a. Lembrando a restrição de a, que pode ser qualquer número real positivo e diferente de 1. A não pode ser zero, nem negativo, nem 1. A qual número devo elevar o número a para obter 1? Nós sabemos, pelas regras de potência, que é o zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Portanto, sempre que encontrarmos um logaritmo cujo logaritmando seja igual a 1, o resultado será sempre zero, independentemente de qual valor tenhamos na base. Exemplo, log de 1 na base 4 é igual a zero. Log de a na base a. Quando o logaritmando é igual à base, é óbvio que a elevado a qual número obteremos a? Obviamente que é 1. Então, sempre que logaritmando e base foram iguais, o nosso logaritmo é igual a 1. Exemplo, log de 7 na base 7, logaritmando é igual à base, obtemos 1. Outra consequência da definição, a elevado ao logaritmo de b na base a é igual a b. Então, sempre que você encontrar uma expressão do tipo, um número qualquer elevado ao logaritmo de b na base a, perceba que este número, esta base, está sendo elevada a um logaritmo que tem a mesma base. Portanto, o nosso resultado sempre será b. Exemplo, 5 elevado a logaritmo de 10 na base 5. Perceba que a base 5 está sendo elevado a um logaritmo cuja base é a mesma da potência. Quando isso acontece, o resultado dessa expressão é o próprio valor do logaritmando que está aí no expoente da nossa base. Portanto, 5 elevado ao logaritmo de 10 na base 5 é o próprio logaritmando aqui do logaritmo, no caso, 10. Vamos a alguns exemplos. Prestem bastante atenção que os exemplos que faremos agora serão suficientes para resolver inúmeros problemas de logaritmo. Então, logaritmo de 8 na base 2. 2 elevado a que número é igual a 8?
eu vou fatorar o nosso 8 em fatores primos. 2, 2, 2. Portanto, o nosso 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo. Então, substituo o 8 pela sua representação em potência de base 2. 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Como as bases são iguais, obrigatoriamente os expoentes também serão iguais. Portanto, x é igual a 3. Logo, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Logaritmo de 1/9 na base 3. Então, temos que 3 elevado a algum número é igual a 1/9. A ideia, sempre para resolver esse tipo de problema, é nós fazermos aparecer do lado direito da nossa equação um valor que tenha a base. Então, veja, 1/9. Sabemos que 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Só que não podemos igualar as equações neste momento. Por quê? Porque o 3 ao quadrado precisa estar no numerador. Então, aplicaremos uma propriedade de potência. Então, para colocarmos aí uma potência de expoente positivo no numerador, a base permanece a mesma e o expoente troca de sinal. Portanto, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 2. Agora sim temos bases iguais. Portanto, x é igual a menos 2. Logo, logaritmo de 1/9 na base 3 é igual a menos 2. Isto é, se elevarmos 3 a menos 2, obteremos 1/9. Log de 5 na base 5. Aqui vamos lembrar de uma consequência da definição. Quando o logaritmo é igual à base, temos que o valor do log sempre é 1. Por quê? 5 elevado a que número dá 5? Tem que ser obrigatoriamente 1, porque 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Bases iguais, expoentes iguais. Portanto, x é igual a 1. Logo, logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. Log de 1 na base 4. Sempre que o nosso logaritmando for igual a 1, o nosso logaritmo é igual a 0. Por quê? 4 elevado a x é igual a 1. Tenho que transformar esse 1 em algo com base 4. Então, nós podemos escrever que 1 é a mesma coisa que 4 elevado a 0. Bases iguais, expoentes iguais. Portanto, o nosso x é igual a 0. Mas eu poderia escrever de forma direta que logaritmo de 1 na base 4 é igual a 0. Logaritmo de 1/27 na base 3. Mesma situação. 3 elevado a x igual a 1/27. Precisamos fazer aparecer 3 aqui deste lado da equação. Então, 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Passando 3 elevado ao cubo para o nosso numerador, obtemos 3 elevado a menos 3. Logo, x é igual a menos 3. Então, logaritmo de 1/27 na base 3 é igual a menos 3. Letra F. Log de 343 na base 7. Qual número eu elevo 7 para obter raiz quadrada de 343? Vamos pensar um pouquinho. A primeira coisa que nós devemos fazer é transformar esta raiz numa potência de expoente fracionário. Primeiro vamos fatorar 343. Fatorando 343, obtemos 7 elevado ao cubo. Agora transformamos através de uma propriedade da radiciação essa raiz em uma potência de expoente fracionário. De que forma? Lembre da regra do Sol e da sombra. Veja que m está na nossa sombra, passa a estar no Sol. E m está no Sol, passa a estar na sombra. Formalizando, sabemos que raiz emésima de a elevado a n, então o nosso expoente do nosso número que está dentro da raiz vai virar aí o nosso numerador da potência de expoente fracionário, e o nosso m vai virar o denominador dessa fração aí que está no expoente fracionário. Portanto, veja que aqui nós temos 2, sempre que não aparece nada aqui na raiz, então temos 2, é raiz quadrada de 7 ao cubo. Então, 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 3 meios. Perceba que o número dentro da raiz estava sendo elevado a 3, o 3 virou numerador. E o 2, que era o índice da raiz, virou denominador. Bases iguais, expoentes iguais. Portanto, x é igual a 3 meios. Logo, logaritmo de raiz de 343 na base 7 é igual a 3 meios. Isto é, se eu elevar 7 a 3 meios,
eu obtenho raiz de 343. Letra G. Log de 0,25 na base 0,5. Aqui temos logaritmo de números decimais. Vamos transformar esses números decimais em frações. Fica mais fácil enxergar o que é possível fazer com eles. Então eu tenho que 0,5 elevado a x é igual a 0,25. Vou transformar 0,5 em uma fração. 5 décimos elevado a x. E 0,25 transformado numa fração, 25 sobre 100. Perceba que a quantidade de zeros após o 1 nos denominadores é exatamente igual à quantidade de casas após a vírgula. Então 0,5, uma casa. Temos um zero após o 1 aqui no denominador. 0,25, duas casas, dois zeros aqui no nosso denominador. 5 sobre 10 elevado a x é igual a 5 sobre 10 elevado ao quadrado. Porque se eu elevar 5 ao quadrado, eu obtenho 25. Se eu elevar 10 ao quadrado, eu obtenho 100. Logo, o nosso x vale 2. Potências de bases iguais, os expoentes também são iguais. Então, o log de 0,25 na base 0,5 é igual a 2. Letra H, log de 1000 na base 0,1. Então, temos qual número devo elevar à base 0,1 para obter 1000. Vamos transformar a nossa base decimal aqui em uma fração. Então, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. E 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Perceba que é interessante nós colocarmos o nosso 10 aqui no numerador. Então, 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Lembrando aqui da nossa regra. Agora temos aqui uma potência de potência. 10 elevado a menos 1 elevado a x. Multiplicamos os expoentes. 10 elevado a menos x é igual a 10 ao cubo. Obtemos menos x igual a 3. Mas nós não queremos saber o valor de menos x. Queremos saber o valor de x. Então multiplicamos toda a nossa equação, os dois lados dela, por menos 1. Menos x vezes menos 1, x positivo. 3 vezes menos 1, menos 3. Portanto, logaritmo de 1000 na base 0,1 é igual a menos 3. Logaritmos de base 10. Existe uma convenção. Escrever todo o logaritmo de base 10 sem escrever a base. Isto é, por exemplo, logaritmo de 10.000 na base 10. Nós não precisamos escrever a base. Log de 10.000 é igual a 4. Log de 0,01. Então, 10 elevado a x é igual a 0,01. Por que 10 elevado a x? Porque aqui, quando não aparece logaritmo, não aparece escrito a base, nós subentendemos que a base é 10. Então, 10 elevado a que número é igual a 0,01. Transformamos esse 0,01 em fração, igual a 1 sobre 100. Transformamos o 100 em 10 elevado ao quadrado e depois aplicamos a propriedade da potenciação para passar este número para o numerador. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. Bases são iguais, expoentes são iguais, portanto x é igual a menos 2. Logo, o logaritmo de 0,01 é igual a menos 2. Perceba que eu não falei necessariamente logaritmo de 0,01 na base 10. Quando eu falo apenas logaritmo, também já subentende-se que a base é 10. Leitura, logaritmo de 0,01 é igual a menos 2. Requisitos indispensáveis para aprender logaritmo. Paciência, são vários detalhezinhos que você tem que guardar, mas com muita dedicação e muito treino você chega lá. Bons conhecimentos sobre exponenciação, fatoração e equações exponenciais são essenciais para que você aprenda logaritmo, mas especialmente o treino. O treino vai fazer com que você fixe as diversas propriedades que você aprenderá em logaritmo. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.